A Guerra de Inverno de 1939 a 1940 foi um conflito brutal entre a Finlândia e a União Soviética. Os finlandeses, em grande desvantagem numérica e em termos de armamento, enfrentaram um inimigo assustador. Seu nome era Simo Häyhä, conhecido como a Morte Branca. Este apelido refletia o medo que ele incutia nos corações de seus inimigos. Häyhä parecia ser um só com o ambiente rigoroso do inverno. Ele tornou-se um símbolo da resistência finlandesa. A jornada de Simo Häyhä, de origens humildes até se tornar tema de lendas, é cativante. Nascido em 1905 em Hautjärvi, perto da fronteira com a Rússia, sua infância foi moldada pela beleza agreste da zona rural. Desde cedo, Simo demonstrou aptidão natural para a caça. Passava horas nas florestas, aprimorando suas habilidades de pontaria. A natureza selvagem tornou-se seu campo de treino, ensinando-lhe paciência e observação. Em 1925, aos 20 anos, Simo Häyhä iniciou o serviço militar obrigatório no exército finlandês. Ele juntou-se ao regimento de infantaria de bicicleta número 2 em Viipuri e destacou-se como atirador. Seus superiores incentivaram-no a desenvolver suas habilidades. Quando a União Soviética invadiu a Finlândia em 1939, Simo estava pronto. A Guerra de Inverno foi uma luta de Davi contra Golias. O exército finlandês, pequeno e mal equipado, estava determinado a defender sua pátria. A vastidão finlandesa, com suas densas florestas, lagos congelados e paisagens cobertas de neve, tornou-se o principal campo de batalha de Simo Häyhä. Era um ambiente que ele conhecia como a palma da sua mão, um ambiente que lhe favorecia como atirador de elite. A arma preferida de Simo era o rifle M2830 de fabrico finlandês, uma variante do rifle Mosin Nagant. Ele era incrivelmente preciso com esta arma, alcançando um número impressionante de mortes confirmadas. Seção 5. O fantasma na neve, a precisão mortal e a natureza indomável de Simo Häyhä. O que realmente diferenciava Simo Häyhä não era apenas a sua pontaria, mas a sua capacidade de passar despercebido. Ele entendia que a maior arma de um atirador não era o seu rifle, mas sim a sua capacidade de se misturar com o ambiente. Ele era um mestre da camuflagem, usando fatos de camuflagem brancos e neve para se tornar praticamente invisível contra o pano de fundo do inverno finlandês. Os seus movimentos eram lentos, deliberados e quase imperceptíveis. Ele evitava qualquer movimento desnecessário que pudesse denunciar a sua posição. Ele sabia que até o mais ínfimo som podia viajar longe na quietude da floresta de inverno, por isso ele tomava muito cuidado para se manter em silêncio. Seção 6. Um tiro, uma morte. O equipamento simples, porém eficaz de Simo. Numa era em que as miras telescópicas estavam a tornar-se cada vez mais comuns entre os atiradores, Simo Häyhä manteve-se fiel às suas miras de ferro. Ele acreditava que uma mira telescópica poderia brilhar à luz do sol, denunciando a sua posição. Ele também achava que usar miras de ferro lhe permitia manter um perfil mais baixo e apresentar um alvo menor ao inimigo. A sua escolha refletia a sua abordagem prática à arte de ser atirador de elite. Ele preferia a simplicidade e a fiabilidade, confiando nas suas próprias habilidades e julgamento em vez de depender da tecnologia. A sua precisão notável com miras de ferro, especialmente a longas distâncias, é um testemunho da sua pontaria excepcional e visão aguçada. Seção 7.
dominando a arte da camuflagem, tornando-se um com a paisagem invernal. Simo Häyhä entendia que a sobrevivência nas duras condições do inverno da Guerra de Inverno dependia de mais do que apenas pontaria. Exigia um profundo conhecimento do ambiente e a capacidade de usá-lo a seu favor. Ele era um mestre da camuflagem, tornando-se praticamente invisível contra a neve e o gelo. Ele colocava neve ao redor do seu rifle para evitar que o calor do cano derretesse a neve e revelasse a sua posição. Ele deixava a neve cair na sua boca para evitar que o seu hálito condensasse no ar frio e criasse uma nuvem visível. Essas técnicas, simples, mas eficazes, foram cruciais para o seu sucesso em passar despercebido. Seção 8. O preço da guerra. Um ferimento quase fatal e o fim da jornada de Simo. Durante 3 meses aterradores, Simo Häyhä causou estragos no Exército Vermelho, tornando-se um símbolo da resistência finlandesa. Os seus feitos renderam-lhe o respeito dos seus camaradas e o medo dos seus inimigos. No entanto, a sua sorte não podia durar para sempre. Em 6 de março de 1940, uma bala soviética atingiu Simo no maxilar, infligindo-lhe um ferimento quase fatal. O impacto da bala foi devastador. Simo foi encontrado inconsciente pelos seus companheiros soldados, com o maxilar despedaçado e o rosto desfigurado. Ele foi levado às pressas para um hospital de campanha, onde os médicos lutaram para lhe salvar a vida. Os seus ferimentos foram tão graves que ele permaneceu em coma durante dias. Seção 9. Um herói nacional. Reconhecimento e respeito na Finlândia do pós-guerra. O serviço de guerra de Simo Häyhä deixou uma marca indelével na Finlândia. A sua coragem, habilidade e resiliência diante de dificuldades avassaladoras fizeram dele um herói nacional. Ele tornou-se um símbolo da determinação finlandesa, personificando o espírito de Sisu, um termo finlandês que se traduz aproximadamente como garra, resiliência e perseverança. O governo finlandês reconheceu as suas contribuições extraordinárias para o esforço de guerra, promovendo-o ao posto de segundo-tenente. Esta promoção foi particularmente significativa porque foi-lhe concedida pessoalmente pelo marechal de campo Carl Gustaf Emil Mannerheim, o comandante em chefe das forças de defesa finlandesas. Seção 10. A vida tranquila, humildade e simplicidade após a guerra. Após a guerra, Simo Häyhä viveu uma vida tranquila e modesta. Ele nunca buscou fama ou fortuna, preferindo a solidão da zona rural finlandesa. Ele continuou a apreciar a caça, encontrando consolo no abraço familiar da natureza. Apesar do seu estatuto lendário, Simo manteve-se humilde e reservado, raramente falando sobre as suas experiências durante a guerra. Ele era um homem de poucas palavras, contente com as coisas simples da vida. Ele nunca se gabou das suas conquistas, acreditando que o verdadeiro heroísmo não residia em buscar reconhecimento, mas em cumprir o seu dever. Seção 11. Um legado de habilidade e determinação, o impacto duradouro de Simo Häyhä. A história de Simo Häyhä continua a ressoar até hoje, servindo de inspiração para pessoas em todo o mundo. O seu legado é de habilidade, determinação e resiliência. Ele personifica o espírito do azarão, o indivíduo que supera obstáculos aparentemente intransponíveis através da pura força de vontade e determinação. A sua história ensina-nos que o verdadeiro heroísmo não consiste em buscar glória, mas em servir uma causa maior do que nós mesmos. Trata-se de enfrentar a adversidade com coragem, adaptar-se às circunstâncias desafiadoras
e nunca perder a esperança. O legado de Simo Häyhä é um testemunho do poder do espírito humano, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a determinação podem prevalecer.